Iniciando então aqui mais um dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírito ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 6, Vida Espírita, o item número 8, iniciando hoje, Lembranças da Vida Corpórea, a partir da questão número 304. Então, começando aqui mais essa nossa reflexão, nós falamos então aqui mais uma vez como vimos, né? Nós estamos no capítulo 6, Vida Espírita, portanto falando das experiências vividas pelos desencarnados, né? Então não está relacionada com a nossa vida aqui no mundo físico, considerando todas as limitações e as experiências que nós estamos vivendo, né? Então, falando sobre as percepções, falando sobre a escolha das provas, as relações de além-túmulo que nós vimos, né? Relações de simpatia, antipatia, e agora um pouco dessas lembranças da vida corpórea. Kardec começa aqui então na questão 304, fazendo a seguinte pergunta: o espírito se lembra da sua existência corpórea? Essa é uma pergunta recorrente nas entrevistas de Kardec. Nós vimos já algumas lá na Revista Espírita. Então o espírito se manifesta numa determinada reunião, e aí então ele faz pergunta se o espírito tem consciência de si mesmo, se ele sabe que se encontra desencarnado, se ele se lembra da última existência corpórea. Então alguns espíritos dizem que sim, se lembram claramente, outros se lembram vagamente, outros estão desorientados, não se lembrando da vida que tiveram, mas lembrando apenas de um determinado evento que para eles, né, foi marcante, muitas vezes até se tornando ali uma situação capital, levando a grande perturbação, porque ele só vê aquele momento, aquele evento, muitas vezes aquele crime que ele cometeu. Então é a única lembrança que se encontra ali viva na sua memória. Como nós já vimos isso, o espírito não apenas alimenta essas mesmas lembranças, como ele também é instigado por outros espíritos a se lembrarem disso. E mais do que isso ainda, como uma punição imposta por forças que nós ainda desconhecemos, né? Kardec mesmo já falou sobre isso, por espírito Clare, lá dos espíritos endurecidos, se eu não me engano. Ela então se encontrava no escuro, nós lembramos disso, e aí Kardec dizia que era uma força desconhecida que impunha a ela esse tipo de punição. Então, nesse caso, muitos espíritos ficam com aquela lembrança viva na memória como punição, né? Como é o caso, por exemplo, nós já vimos isso de modo bastante claro nos estudos de Dona Ivone, quando ela mesma fala, né, que as lembranças dela nessa encarnação atual do suicídio que ela cometeu era uma punição para que ela se recordasse daquilo que ela fez. E os espíritos que estavam próximos a ela, mesmo espíritos por quem ela nutria um grande afeto, estavam ali presentes para manter viva na memória dela essa lembrança do fato do ato que ela praticou. Então, alguns espíritos se lembram com mais clareza, outros com menos clareza. Quanto mais desprendido do mundo material, mais liberdade o espírito tem de recordações, muitas vezes de uma encarnação atual, da última encarnação que ele teve, outras vezes de encarnações anteriores, sempre levando em consideração o objetivo dessas lembranças. Então nós veremos aqui, questão número 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? A resposta sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Kardec traz um comentário. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Então, os espíritos ali têm essa lembrança. Aqueles que conseguem se lembrar com mais clareza, ou pelo menos ter ali uma visão geral do que viveu na encarnação anterior, muitos deles, como foi colocado para nós aqui, ri-se de piedade de si mesmo. Então, há então aquele sentimento de lamentação, o sentimento de arrependimento. Claro que é uma expressão que ele que colocou aqui, que ele ri de piedade de si mesmo. Claro, foi apenas uma
uma mera expressão, mas muitos espíritos sofrem intensamente por aquilo que viveram nas encarnações anteriores, na sua encarnação anterior, se lembrando ali, né, dos arrependimentos, dos erros que praticou, das dores que o acompanham na desencarnação, na sua desencarnação, naquele momento, como consequência daquilo que ele viveu. Então, envolvido, por exemplo, em grandes equívocos, de vícios, de relacionamentos perturbados, de sentimentos de corrupção como membro de uma sociedade, enfim, várias situações que se mantêm vivas na sua memória. Isso, para ele, sem dúvida, é um grande sofrimento. Aqui no livro Espiritismo Comentado, o Livro dos Espíritos Comentado, desculpem, de autoria do espírito Miramês, nós temos aqui um comentário a respeito dessa questão número 304. Vamos a ela. Então Kardec perguntou se o espírito se lembra da sua existência corpórea, e a resposta vem assim: o espírito, depois que deixa o fardo físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente se lembra de algumas de suas reencarnações, quando isso for motivo de ensinamento para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Estes se encontram em plena ignorância. A regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal da Justiça dentro de nós, a nos defender ou acusar. Se as recordações lhe dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Isso pode igualmente se processar mesmo entre os encarnados, pelo poder do magnetismo ou hipnotismo, é a regressão de memória, levando o paciente ao passado. Essa prática, no entanto, deve ser evitada, a não ser quando necessária com um objetivo nobre e executada por pessoa séria e devidamente preparada para tal, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos, cuja lembrança extemporânea pode levar o paciente a um desequilíbrio ainda maior. Regridamos a nossa memória à época de Jesus, pela leitura do Evangelho do Mestre, ou obras que estendem suas verdades, porque dessa forma estaremos seguros de que os preconceitos do nosso Senhor nos darão, os preceitos do nosso Senhor, nos darão segurança para a nossa libertação espiritual. Disse alguém que recordar é viver. Asseveramos que assim o é, mas quando recordamos o bem, e que esse bem nos inspire para alçarmos o amor, a simpatia dos benfeitores da eternidade. Devemos nos esforçar todos os dias para plantarmos o bom ânimo nos sentimentos dos nossos irmãos, de maneira que esse ânimo se transforme em caridade, e essa em amor puro que alimenta as almas em marcha a Deus. Sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna. A regressão de memória nos planos superiores é uma verdade, mas ela é praticada gradativamente, porque o que tiver que ser mudado vai sendo feito prudentemente pelos que acumularam karma nos seus próprios caminhos. Não queira o homem procurar os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médiuns para descobrirem suas vidas passadas. A doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito da sua vida presente, mostrando Jesus como o único caminho, verdade e vida para todas as suas aspirações de crescer. Que não force para conhecer aquilo para o qual não se encontra preparado. Que se apegue à oração todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que lhe deem o que for melhor para a sua caminhada. Não percamos tempo com futilidades, principalmente se já temos algumas semanas de Evangelho no coração.
lembremos-nos de que recordação é viver, mas pode tornar também em cadeias de sofrimento para o espírito. É necessário saibamos recordar o bem para vivermos melhor. Então aqui ele traz nessa colocação informações sobre a lembrança para os encarnados, para os desencarnados também, né? Então, tratando aqui da possibilidade. Então que essa possibilidade vai se expandindo conforme as condições do espírito e conforme também as permissões que são concedidas. Na questão 305, nós temos aqui agora uma outra colocação importante. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Então ele tem uma visão geral, desencarnei, sei quem eu fui, sei o que vivi. A resposta não, mas pouco a pouco como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Aí então aqui, também eu separei aqui só mais essa colocação, essa análise feita por Miramês, porque é bem interessante essa. Ele diz assim então a respeito desse ponto, né? Mais uma vez aqui, se essa lembrança convém de uma vez ou aos poucos. Falemos mais um pouco sobre as lembranças da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, tão logo deixem o corpo. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente, esse pode regredir a memória até onde suporte, desde que seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próxima à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Já foi dito várias vezes que nem todos os espíritos podem recordar de suas vidas passadas. É qual os homens que, por vezes, esquecem o que se passou com eles um ano atrás, e quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo para melhores entendimentos e melhor assimilação das experiências. Os espíritos encarnados e desencarnados têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências, que a razão lhes dirá o que foram, e a inteligência espiritual nos diz que com essa inspiração nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos em cada passo, deixa eu ver aqui só um instantinho. Em cada passo Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Aqui depois ele trata de uma outra questão também, né? Há espíritas que fixam o pensamento no passado e passam a viver esse passado sem nenhum proveito para o presente. Querem saber o que foram por vaidade, e quando alguém lhe diz que foram ladrões, assassinos, traidores da pátria ou coisas assim, eles já passam a não acreditar mais na reencarnação. O desejo de muitos é terem sido personalidades notáveis, faraós, generais, grandes cientistas e santos famosos. São ilusões envolvidas em ilusões maiores. Somos somente o que somos, e nada mais. Entreguemos à natureza esse trabalho de recordações. Então aqui, só para fazer esse comentário interessante, porque começa então aqui, que a lembrança surge pouco a pouco, né? Bom dia, Regina, e bom dia, Ligeiro. Então o que mais se destaca para o espírito logo após a sua desencarnação, obviamente são os momentos mais importantes, né? Aqueles que são mais impactantes. Então inicialmente, por exemplo, o espírito desencarnou, ele se lembra da forma como foi a sua desencarnação, porque aquilo que é o que mais provocou, vamos dizer assim, um trauma, né? Já que o espírito não aceitando a existência da vida após a morte do corpo físico, não tendo a compreensão da continuidade, tendo um apego muito grande à sua realidade material. Então, na verdade, ele desencarna pensando naquilo que ele perdeu,
pensando de quem ele se separou, pensando na forma como ele desencarnou, e ele acaba então não tendo uma visão geral de quem realmente ele foi, das suas atitudes, daquilo que ele poderia ter feito melhor. Ele não é capaz, de um modo geral, logo no início da sua nova jornada no mundo espiritual, de ter grandes reflexões. Então o que ele faz, na verdade, é administrar aqueles sentimentos confusos que surgem por causa exatamente disso, quem ele perdeu, o que ele perdeu e como ele sofreu na desencarnação. Depois começa a surgir também um segundo passo, nós podemos avaliar dessa forma. Começa a surgir então ali depois as lembranças daquilo que ele se arrepende, das culpas que ele sentiu. Porque aí então ele sabe, bom, eu já sei que eu desencarnei, então eu não devia ter feito isso, devia ter feito melhor, eu lamento muito ter cometido aquele erro, né? Então são sempre esses eventos mais marcantes. Então ele não se lembra daquilo que ele vivenciou, de fato, durante toda a sua jornada, fazendo uma análise, né, do seu crescimento espiritual, do conhecimento que ele foi adquirindo, das atividades que ele realizou. Isso geralmente, né, acontece com espíritos na nossa condição, nessa condição de espíritos comuns, que temos ainda, né, essa dificuldade de gerenciar as nossas lembranças e também os nossos sentimentos. Já os espíritos mais esclarecidos chegam no plano espiritual, nós chegamos até a ver isso no caso do espírito irmão Jacó, Frederico Figner, no livro Voltei, em que ele fala exatamente sobre isso, né, que ele desencarnou, passou por aquela fase inicial, começou então a reconhecer as pessoas, começou a fazer uma comparação daquilo que ele viveu no passado, né, durante toda a sua trajetória no mundo físico, como espírita, como empresário, como dirigente e tudo mais. E depois ele começou também a reconhecer aquilo que poderia ter sido feito de melhor, aquilo que ele não encontrou, que ele esperava encontrar. Então ele tem uma visão mais tranquila. Então, tirando esses traumas iniciais que causaram esse grande impacto, o espírito começa de fato a ver a sua vida anterior como uma jornada que foi percorrida e avaliando ali os percalços do caminho, os desvios, os acertos, enfim, tudo aquilo que para ele foi positivo. Pessoal, dá um retorno na área de texto, por favor, do som. Ok, obrigado. Questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Né? Então, o espírito não apenas se lembra da sua vida, mas ele se lembra de tudo. Chega no mundo espiritual e fala, eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade, quando caiu o meu primeiro dente, quando caiu outro dente, coisa e tal. Ou antes disso, né, muitos dentes caem antes. Então, sempre essas lembranças assim, de detalhes, eu lembro que eu fui em tal lugar, que eu encontrei tal pessoa, aquela festinha da escola. Então, na verdade, a gente, claro, né, vai sempre se lembrando daquilo que é o mais importante para todos nós. Né? Então, o Espírito coloca para nós aqui, lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Aquilo que nós comentamos na questão anterior. O espírito lembra aquilo que é mais importante para ele, aquilo que provocou sobre ele algum impacto, seja positivo, seja negativo. Mas compreende, continua aqui a resposta, que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. É o nosso caso, por exemplo, né? Quando nós começamos claro que nós temos aqui as nossas limitações, né? Por causa de estarmos aqui compactados, vamos dizer assim, no nosso corpo físico. E aí então nós, quando lembramos como é que foi o ano passado, como foi, não chega nem nesse caso entrar ainda nessa parte da consciência. A gente fala da memória mesmo, lembrar de uma situação banal. Você se lembra, por exemplo, quando foi a primeira vez que você comeu uma pamonha? Coisas assim. No caso do Tribunal da Consciência, quando ele tem ali a consciência com seus débitos, quando ele tem ali a consciência tranquila por aquilo que ele vivenciou, aí é diferente. Aí então começa a chamar a atenção. Então, o que Kardec perguntou nesse caso é se o espírito tem lembrança. Ele desencarnou, de repente ele se lembra de tudo, detalhadamente. Lembra o nome dos seus colegas da escola, lembra o nome de todos os seus professores, lembra de um passeio que fez, coisas assim.
Aí o espírito coloca exatamente isso, né? Que acaba sendo irrelevante. Qual seria o objetivo dessas lembranças para o espírito, né? Muito mais do que um mecanismo que permita ou impeça, né, ou limite essa lembrança, é muito mais o interesse do espírito. Para que ele vai se lembrar disso? Né? Então, é o caso que a gente faz com a nossa própria vida. Muito bem, a gente se lembra das que a gente viveu na escola, que a gente teve ali nos nossos colegas. Então tem aquela uma coisa ou outra que você se lembra de um lugar que você foi, de um determinado evento. É absolutamente natural isso. Mas aí Kardec insiste um pouco mais na questão 306A. Ele pergunta assim, mas ele poderia lembrar-se se quisesse? Então se a gente fizesse ali aquele esforço para tentar ali recuperar aquelas lembranças, aqueles detalhes, seria possível? A resposta: pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Né? Porque, na verdade, eu me recordo de um filme, uma série, que trazia uma personagem que tinha o poder de fazer com que as pessoas reavivassem lembranças que estavam adormecidas. Então ele chegava perto de você, estimulava ali a sua mente, e você se recorda de coisas simples, coisas pequenas. Uma brincadeira, uma pessoa, um lugar, um evento, coisas simples. E isso, a princípio, parecia ser algo muito curioso para nós lembrarmos alguma coisa. Mas quando começava a surgir, então, uma avalanche de pensamentos, de lembranças, ele começava a ter dificuldade para viver a sua vida atual. Aliás, teve um artigo, saindo um pouco da ficção e vindo agora para a realidade, um artigo que falava de uma pessoa que vivia na Inglaterra, que ela tinha essa capacidade de lembranças. Lembrava de detalhes, ela lembrava o que ela tinha comido no encontro que ela foi há coisa de um mês. Então lembranças assim, das mais insignificantes, ficavam vivas na memória dela. Então nós podemos imaginar a dificuldade que ela sentia de processar aquilo que era mais relevante, mais importante, para o seu presente. Porque ficava se misturando com lembranças. Então, cada coisa que ela olhava, cada música que ela ouvia, cada detalhe que ela tinha na vida presente fazia com que ela recordasse alguma coisa do passado. Olha como isso é problemático para nós. Pode parecer algo interessante, mas não é. É como se fosse assim, você está assistindo, imaginemos assim, naquelas lojas, né? Só nesse caso, né, Luiz, de lembrar de uma existência anterior, já é também essa dificuldade que a gente viu, como foi colocado aqui no comentário de Miramês, né? Então é como se nós chegássemos numa loja que vende televisores e víssemos então aquela parede cheia de aparelhos. Aí você tem no meio uma parede que reflete o seu presente e em volta mais ali dezenas de televisores que mostram canais diferentes. E aí então você começa a olhar para aquela televisão central vendo o seu presente e começa a se distrair com outras lembranças do passado, com situações, de repente você vê alguma coisa num determinado momento que é mais interessante, você para no tempo, fica olhando para o nada, tentando se lembrar e reviver aquela história, e de repente você se esquece do presente. Olha como isso é problemático. Por isso então nós temos um próprio mecanismo no nosso cérebro capaz de processar essas informações, capaz de manter aquilo que é relevante, seja de uma forma positiva ou negativa, na nossa opinião, mas muitas lembranças negativas ficam vivas, outras lembranças positivas também ficam, mas somente aquilo que para nós tem um significado. Então nós vamos deixando para trás essas histórias. O Braz lembrou aqui, sofri uma regressão de memória no mundo espiritual e estive na Inconfidência Mineira como fosse tudo real na época, né? Como pode ser como pode ser que seja uma viagem astral, né? Um filme no astral? Pode ser, de repente nós temos lembranças, experiências anteriores, né? Cada um de nós ali tem um estímulo, tem ali algo que fica guardado, porque ao mesmo tempo que nós temos esse mecanismo para lembrarmos de experiências anteriores que tenham relevância para nós, nós também não sofremos de amnésia, a ponto de esquecer tudo.
Então cada um vai administrando essas lembranças conforme a possibilidade e necessidade. Arnaldo lembrou, né, o livro Alquimia da Mente traz muitas informações disso, tratando a individualidade de forma diferenciada da personalidade, do espírito do encarnado. As recordações são as mais diferenciadas e dependem do interesse de uma e de outra. Então tudo tem uma razão de ser. Só que nem sempre essa razão de ser vai ao encontro dos nossos interesses. Porque nós queremos ali despertar lembranças que para nós são importantes, mas que na verdade para o contexto que nós estamos vivendo não tem importância nenhuma. Então cada ideia vai surgindo, cada lembrança vai se tornando viva e se tornando presente de acordo com a nossa necessidade. Kardec continua ainda nessa mesma questão, explorando um pouco mais esse assunto na questão 306b. O espírito entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Então, no mundo espiritual, isso é chato, né, Brás? No mundo espiritual, o espírito, quando ele começa a ter entendimento sobre o propósito de sua existência, o propósito de sua vida, ele começa a avaliar a sua última encarnação, ou as encarnações que ele viveu, como parte de um processo de aperfeiçoamento e de depuração. Então ele vai analisar aquilo que ele viveu anteriormente, vai se lembrar da sua programação reencarnatória, vai saber exatamente tudo aquilo, né, que ele tinha se proposto a fazer, quais foram as escolhas que ele fez vinculadas a essa proposta, se ele foi bem sucedido, se ele foi mal sucedido. Cada espírito, então, vivendo, né, essa reflexão sobre aquilo que viveu e da mesma forma também aproveitando esse conhecimento, essa reflexão, ele vai então se planejando para o futuro. Aquilo que ele não fez bem, ele começa a fazer melhor. Aquela experiência que não foi bem utilizada e não foi bem aproveitada, ele vai fazer um novo planejamento de uma forma mais eficaz, de acordo com suas provas, de acordo com suas expiações, de acordo com as missões que ele assumiu. Enfim, quando ele então tem essa possibilidade de ter essa reflexão mais clara, ele faz uma conexão agora muito mais eficaz do passado e do futuro, porque é o presente naquele momento que ele faz a sua avaliação. Arnaldo lembrou aqui, isso é consolador, compreender que a cada reencarnação o espírito se livra de algumas mazelas e imperfeições, é a lei do progresso, né? Então, para muitos espíritos, essas transformações acontecem de uma forma mais rápida, para outros de uma forma mais lenta. Porque nós estamos ali sempre vivendo experiências que elas não são experiências simplesmente que você... Como se fosse assim, imaginando que nós nos encontramos num pomar, diante ali de tantas árvores frutíferas, chega a hora da colheita e nós vamos então simplesmente tirando aqueles frutos e levamos embora. E não temos mais preocupação com a nova florada que vai ter. Então, na verdade, a nossa vida é assim. Nós colhemos aquilo que o passado nos proporciona e, ao mesmo tempo, nós jogamos novas sementes que vão também germinar. Então, nós colhemos e produzimos. Colhemos e produzimos. O tempo todo. Então, se nós temos a oportunidade de colher os frutos do passado e aproveitar agora, semeando novas experiências, agora mais positivas, e nós vamos sempre pensando nesse aperfeiçoamento, aí certamente a nossa existência é muito bem aproveitada. Só que o problema que nós enfrentamos hoje, principalmente nessa condição de tanta imperfeição que nós ainda vivenciamos, nós colhemos dores do passado e aí então, tomados por revoltas, por medos, por insegurança, por ignorância, por tendências inferiores, nós semeamos novas dores. E aí então nós ficamos vivendo aquele círculo vicioso. Certamente, ainda que seja de uma forma muito lenta, há esse progresso. Mas para muitos espíritos, eles vivem de tal forma que a impressão que eles têm é que nada melhora. Não é assim que nós vemos hoje, né? Principalmente para nós que trabalhamos com atendimento fraterno.
É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, a minha vida parece que não anda, eu não sei por que esse sofrimento, eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu estou vivendo um conflito existencial que eu não vejo sentido. E ela começa então a questionar, simplesmente não valorizando, porque a ideia de felicidade que nós temos aqui hoje é uma felicidade muito material. E quando essa felicidade material não acontece para nós, significa que a nossa vida não está andando. Nada dá certo, a pessoa não tem um relacionamento porque ela tem as suas carências. E na verdade ela precisa aprender a administrar o amor próprio. Mas ela vive ainda em função daquele amor, em função do mundo. Ela está mais preocupada com o resultado do trabalho do que com o trabalho em si. Ela quer trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar, para ser, e ela não percebe que o esforço, que a regularidade, que a determinação dela é o que está contando, e não o resultado daquilo que ela tem. A doença que ela está sentindo, ela acha que aquela doença é um sofrimento, que para ela é uma grande tortura, e na verdade ela não se dá conta que aquela limitação está fazendo com que ela cresça espiritualmente. Então nós ainda ficamos nesse círculo vicioso, nessa dificuldade toda, para entender exatamente o sentido da vida. E é natural, já que na nossa condição, por estarmos ainda muito ligados ao mundo físico, nós não conseguimos ainda entender, a partir de um plano mais elevado, essa realidade. Arnaldo lembrou, isso nos faz compreender que as provas nem sempre são efeitos do que causamos, podem e são aferições da nossa própria condição evolucional. É aí quando nós começamos a diferenciar de fato o que é uma prova, o que é uma expiação. Nesse caso, uma prova e uma expiação. A expiação é resultado de um erro do passado. A nossa prova, por mais difícil que ela pareça, é na verdade um estímulo. E ela vem em maior ou menor intensidade de acordo com as nossas possibilidades. Né? O Braz lembrou que cada um tem seu céu ou inferno aqui na Terra. Desde aqui da Terra e desde sempre, né, Braz? Já que essa realidade faz parte da nossa natureza, está dentro de nós. Onde quer que nós estejamos, no tempo que nós estivermos, o céu e o inferno estará presente, sempre dentro de nós mesmos. Continuando aqui para nós, questão 307, vamos lá. Kardec pergunta: de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Então é pergunta interessante, porque o que Kardec coloca para nós aqui é a realidade do espírito, porque para muitos, né, eu mesmo já tive oportunidade de tentar, né, esclarecer uma pessoa. Ela era evangélica e ela dizia o seguinte, que o que vale para nós de conquistar o paraíso, né, de conquistar essa felicidade no mundo espiritual, ela perguntou então como seria no mundo espiritual, junto ali ao pastor, né, com quem ela convivia. De que modo que ela pode alcançar essa felicidade? E ela foi esclarecida da seguinte forma, que chegando no mundo espiritual, o espírito não tem qualquer preocupação com a realidade do mundo físico. Nada para ele mais importa. Ele não se lembra, ele simplesmente estará ali naquele estado de contemplação. Ou seja, ela vai se esquecer quem ela foi, o que ela viveu, com quem ela viveu, as pessoas que são importantes, as experiências que são importantes, porque nada para ela mais importa. Então ela se esquece de tudo. E o que Kardec começa então a questionar os espíritos sobre essa realidade? Quando ele chega no mundo espiritual, quem ele é exatamente? O que ele faz da vida dele? Do que ele se lembra? O que é importante para o espírito? E é por isso que ele faz essas perguntas então sobre as lembranças. Se o espírito mantém ainda essa ligação que ele teve com sua existência anterior, com o aprendizado que ele vivenciou. Então, por isso ele coloca agora entrando numa parte mais técnica, de que modo que ele se lembra de tudo isso. As coisas se desenrolam na mente dele, ele faz um esforço, naturalmente ali os quadros começam a aparecer. Diz aqui para nós, de uma e outra forma, todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança
são para ele como se estivessem presentes. Então fazemos um paralelo e vemos que nós somos assim. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de desencarnar, de deixar a Terra, e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, muitas dessas lembranças são lembranças doces, são lembranças positivas. O espírito desencarna, né, e se lembra aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou durante a sua encarnação, aquilo que para ele era importante. Se lembra dos amores que ele já teve, né, em todos os sentidos, amores de famílias, amores de amigos, atividades que eram saudáveis. Aquelas pendências, né, o que ele se lembra daquilo que é negativo, foram as pendências inicialmente daquilo que ele vivenciou. Então vem ali o arrependimento, vem as dores, vem as angústias. Depois que ele começa então começa a superar essas dificuldades e se equilibrar perante as leis da própria consciência, as leis divinas, né, que se encontram registradas na nossa consciência, aí então o espírito começa a lembrar desses fatos como uma experiência vencida. É aquele espírito, né, que é aquele estudante, né, que durante as provas é aquele tormento, né, ele não tem sossego, ele não tem equilíbrio, ele sofre porque está preocupado com a nota que é ruim, aí depois de formado ele lembra, nossa, aquilo tudo foi difícil, né, poderia ter feito melhor, mas eu consegui superar tudo. Então essa resposta de Kardec ela é bastante abrangente, né, trazendo para nós esclarecimentos em vários sentidos desse tema, a respeito desse tema, né? 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Olha que importante isso. Pergunta que ele faz se o espírito se lembra das encarnações que ele vivenciou. O Arnaldo colocou aqui antes, né, esse exercício já não ocorre na velhice, recordações da vida em si. O que nós lembramos aqui, Arnaldo, essa colocação que você trouxe, ela é bastante ilustrativa para essa situação do espírito. Aquela pessoa que chegou na velhice, ela vai ter lembranças de sua existência, da sua vida, né? Lembranças positivas, lembranças negativas, lembranças de orgulho por ter bem vivido a sua existência, vai se lembrar ali de todo o caminho que ele percorreu para constituir sua família, né? Olá, Bela. Para ter sua família, dos amigos, de ter construído uma vida saudável, uma vida positiva. Ou então nós vamos pegar aquelas pessoas que chegam no fim da vida sem nada de positivo para se lembrar. É aquela vida de lamentações, é aquela vida de sofrimento. Vai com Deus, Alice, bom dia. É aquela de lamentações, de sofrimento. Aliás, a gente vê muito, beleza, todo dia às 9 horas da manhã estamos por aqui. A gente vê assim, como eu comentei com vocês a respeito da depressão, um caso muito presente nos tempos de hoje, saiu uma reportagem, né, na Bandeirantes, uma série de reportagens, falando sobre a depressão na aposentadoria. Então pessoas que se aposentam depois de uma longa jornada de trabalho, né, durante décadas ali de trabalho, anos e anos de dificuldades e dores e tudo mais, aí ele se aposenta. E aí então muitos aposentados entram em depressão, desenvolvem o alcoolismo, vivem conflitos problemáticos junto com suas famílias, simplesmente porque viveram uma vida sem se prepararem espiritualmente, não se desenvolveram espiritualmente, apenas trabalhavam naquele automatismo, acorda todo dia para ganhar dinheiro, para poder sustentar e tudo mais, se aposenta, não sabe o que fazer. Quantos espíritos chegam no mundo espiritual e vivem isso? Vivem suas vidas apenas em função de objetivos materiais e de sensações e prazeres. Quando chega no mundo espiritual, o que ele realmente ganhou moralmente com tudo isso? Então, essa fase de chegar
né, na velhice, e começar a fazer uma recordação de suas existências, vai variar muito de acordo com aquilo que o espírito cultivou durante a sua trajetória. Naqueles que ficam parados no tempo sem fazer nada, simplesmente lamentando aquilo que perdeu. Lamentam, sofrem porque não podem mais fazer aquilo que fizeram, não cresceram espiritualmente. Então essa ilustração ela é muito interessante para essa situação. Na questão 309, deixa eu ver aqui. Não li a 308. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, aqui é a mesma coisa, saindo um pouquinho das lembranças imediatas da última encarnação que ele teve, o que Kardec colocou, nós temos agora uma outra pergunta que diz respeito às existências anteriores, e acontece a mesma coisa. O espírito vai ter essas lembranças registradas em sua memória de acordo com a importância dos fatos. Lembrarmos, por exemplo, que em 3 encarnações anteriores eu estive em tal lugar, com tais pessoas, vivendo tais eventos. Qual a importância daquilo tudo que ele viveu para a sua situação atual? Para aquilo que ele viveu agora? Nós temos espíritos que carregam em suas memórias fatos marcantes de muitas existências anteriores, porque tamanha importância que elas tiveram na sua encarnação atual. O caso, por exemplo, de grandes criminosos, principalmente. Se envolveram em grandes conflitos, provocaram muitos sofrimentos e não são capazes de administrar tudo isso. E aí então aquelas lembranças vão percorrendo, até que chega um momento em que ele até pode se lembrar delas, mas não mais com a culpa que ele sentiu. Nós vimos isso no livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando, naquele capítulo, né, onde, no posto de socorro, nós temos ali Alfredo e Ismália, 2 personagens importantes para nós. No presente, eles estão se lembrando da última encarnação, quando Paulo, aquele paciente do posto de socorro, era amigo de Alfredo. Paulo, então, por inveja, por ciúme, provocou ali, né, na mente de Alfredo um grande tumulto, caluniando Ismália. Alfredo se deixou levar por essa influência e acabou fazendo com que Ismália sofresse. No mundo espiritual todos se encontraram. Alfredo e Ismália continuam se amando, ela numa condição melhor do que Alfredo e Paulo como paciente. O que nós vimos ali, nesse envolvimento entre esses espíritos, são lembranças de existências da última existência que eles tiveram. Aí então possivelmente tiveram reencontros anteriores que começaram a alimentar essa experiência, e aí então estão ainda em processo de ajuste. Embora Alfredo seja ali o diretor daquele posto de socorro, ele está em processo de aperfeiçoamento, já que Ismália se encontra numa condição melhor. Então, uma melhor, ele numa condição intermediária, embora esse intermediário seja uma condição elevada comparada à nossa, né, mas ele espera, né, almeja alcançar uma condição melhor, e Paulo naquela condição de um paciente em desequilíbrio. Então ali lembramos dessa existência anterior deles, mas isso há muito tempo, inclusive. Então nós tivemos ali outras experiências anteriores, outros espíritos que vão se lembrando de tantas e tantas histórias que eles vão contando. Arnaldo lembrou aqui, metaforicamente, a necessidade de fazermos uma limpeza no HD. Se ele ficar cheio de coisas inúteis, a máquina fica cada vez mais lenta, né? Então não apenas uma limpeza, mas também a correção. Usar aqueles programas, né, de fazer ali um ajuste, fazer uma formatação, fazer ali um ajuste físico, muitas vezes, né, no nosso HD, porque algumas imperfeições vão ficando. Então, exatamente isso, porque o espírito vai se lembrando daquilo que ele vivenciou.
Mas, como lembra Joana de Ângeles, deixa eu pegar aqui uma passagem que eu gosto muito, que ela tem. Quero ler para vocês aqui de um modo mais integral. Tá aqui, diz assim para nós: no livro Luz da Esperança, psicografado pelo Divaldo, diz assim: a tua vida é um álbum de lembranças, no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornaram-se degraus inferiores da escada de ascensão, sem os quais não poderias alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão e deixa-as como o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas as lembranças de libertação. Vou colocar para vocês aqui esse texto para que vocês leiam depois com calma. Bom dia, Andréia. Aqui. Está aqui, ó. Muito bacana esse texto que a gente usa aqui, né? Essa parte introdutória que eu sempre coloco, né? Mas o texto traz exatamente isso, né? Que o espírito então vai guardando as lembranças, e há necessidade, nós vemos muito isso nos trabalhos, podemos dizer assim, psicológicos que são feitos no mundo espiritual, quando o espírito começa a ficar preso, né, nas histórias do passado, nos erros do passado. Aí então vem ali os nossos orientadores e dizem exatamente isso, né, que as lembranças existem para que nós tenhamos como referência também os nossos erros, para que não cometamos mais, mas que nós façamos deles aqueles elementos que compõem esse alicerce do edifício que nós estamos construindo, e não simplesmente âncoras que nos prendem ao passado. Então muitos espíritos ainda estão vivendo consequências negativas do passado, e isso traz um grande prejuízo. No nosso caso, nós podemos até estar vivendo expiações, mas já estamos vivendo de modo melhor porque evitamos construir novos erros ou cometer novos erros que vão nos limitar no nosso desenvolvimento. Diz aqui para nós, então, ainda na questão agora, número 309. Então, lembrando sempre, o espírito guarda aquilo que é importante, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Um caso bastante interessante é o de Emmanuel, quando ele então escreveu livros, né, como é o caso de Há 2000 anos, como é o caso de 50 anos depois, né? Então, no caso dele, ele fez uma regressão de memória detalhada, né? Esse tipo de recordação, de uma lembrança detalhada, é a necessidade disso tudo foi exatamente para a nossa instrução. Então a gente se pergunta, mas Emmanuel, quando ele escreveu esse livro, ele teve lembranças espontâneas desses detalhes? Ou ele foi ajudado a reviver essas lembranças? Aí nós deduzimos que houve esse auxílio, né, para que ele lembrasse dos detalhes, para que se lembrasse de nomes de personagens, eventos e tudo mais. E a segunda questão é, como ele lidou com essas lembranças? Ele foi um espírito que viveu na época de Jesus e negou Jesus. Negou no sentido de negar a ajuda de que foi solicitada. Então, qual o sentimento que brotava nele? Para o espírito que hoje, na condição em que ele se encontra hoje, nós entendemos exatamente isso, que esses degraus que ele subiu desde aquela encarnação, simplesmente se tornaram partes do alicerce que ele construiu. Já não é mais aquela tortura moral que certamente ele viveu naquele período. Então ele se lembra, olha, você se lembra que você foi um senador na época de Jesus e que você recusou ajudá-lo? Sim, eu me lembro. Mas também depois eu me lembro de tudo aquilo que eu fiz para poder transformar aquilo que era negativo.
Então, claro, a gente está especulando sobre tudo isso, mas dá para imaginar isso. Um espírito que volta no tempo, se lembra de tantos detalhes, se lembra dos seus erros, se lembra das suas expiações, se lembra do prejuízo que causou a outras pessoas, mas também ele se lembra de tudo aquilo que ele fez para consertar esses erros. E se sente muito feliz, muito vitorioso por ter passado por esse processo. Agora, para outros, não. Se lembram do passado e vem de novo aquela culpa que nasce, aquela culpa que fica pesando sobre ele. Então, cada espírito vai lidando de uma forma diferente. Quanto mais elevado o espírito é, ele não sofre de amnésia. E quando ele se lembra de um fato passado, ele se lembra com tranquilidade, porque ele já superou essa experiência. O Braz lembrou aqui, dizem que volta até mesmo até 2000 anos, 2000 e poucos anos, né? Então, Braz, o que a gente lembra é exatamente essa experiência anterior, né? Já imaginou a estadia dele em Pompeia, na hora do vulcão, a cegueira? Quer dizer, tudo aquilo, né, que ele vivenciou de experiências difíceis, das experiências físicas traumáticas, não apenas morais. Lembrarmos, por exemplo, de espíritos que viveram na época da Inquisição, que foram inquisidores, que foram perseguidores. Lembrarmos de soldados na época de Jesus. Dá para a gente imaginar tudo isso? Para muitos espíritos vão dizer, eu me lembro sim que eu era um soldado. Mas eu lembro também de já ter me perdoado, de já ter sido perdoado, já ter feito tanta coisa positiva e proveitosa a partir daquele evento, então absolutamente tranquilo. Mas nós temos espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas daquele período, da época dos romanos. 2000 anos, mais de 2000 anos no mundo espiritual, revivendo aquela mesma experiência num estado de perturbação que parece ser infinito. Às vezes traz assim, o espírito vai marcando o seu perispírito, né, os seus traumas vão ficando marcados, né, as suas chagas ficam marcadas na sua consciência e, portanto, se manifestam no seu perispírito e também, muitas vezes, no seu corpo físico. Que nós falamos dos estigmas, né, mas podemos falar de lesões, de acidentes, de ferimentos, né? Quanto mais traumático, mais intensas são as lembranças. Questão 309. Agora ele muda um pouquinho aqui, saindo um pouco daquelas lembranças da sua existência anterior, saindo um pouquinho das encarnações anteriores. Nós lembramos que temos, né, na Revista Espírita, artigos que falam de espíritos que tentam se lembrar das existências anteriores. Depois a gente vai pegar um artigo que fala sobre isso. Em 1860, se não me engano, tem ali alguma coisa que fala sobre isso, né? Antes o Braz colocou aqui, né, eu comunicava com um que tinha estigma, né, o último contato que tive dele estava no Uruguai. Ele se libertou, né? Então assim vai. Os espíritos vão aprendendo, vão se transformando. Essa pergunta agora, 309, já é uma pergunta mais objetiva sobre um fato em especial, né? Então Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Já comentei com vocês dessa pergunta há muito tempo. Como ele considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por ter se desembaraçado. E quando eu comentei com vocês outras vezes, nem todos os espíritos pensam assim, não. Quanto mais materializado o espírito é, mais desejoso de estar no mundo físico ele é. Ele está, né? Por isso, então, ele quer o corpo físico de volta, ele quer continuar vivendo aquilo. Ele lamenta ter perdido o corpo físico, principalmente se aquele corpo físico proporcionava para ele prazeres, prazeres outros, né? Pessoal, só um instantinho, por gentileza. Então, para muitos espíritos, então, o corpo que ele usava era fonte de prazer. Prazer pela beleza, prazer pelas sensações que provocavam, prazer pelo poder que ele exercia. Aí ele perde tudo isso. Como é que ele olha, então, o seu corpo físico? É com toda essa naturalidade? Certamente que não. Para ele é muito, muito sofrido e ele lamenta muito por ter perdido aquele instrumento que era, aliás, o principal instrumento que para ele era a sua fonte.
A Miriam colocou, não lembro de uma psicografia que você mostrou que falava disso, o espírito reclamando da vida espiritual. Sim, vários espíritos lamentam isso. Porque perderam essa oportunidade, porque não foi apenas o corpo que perdeu. Eles perderam a vida que eles tinham aqui. E aí no mundo espiritual, então, pelo fato de terem vivido todas essas futilidades e ter desperdiçado uma grande oportunidade de se desenvolverem, eles então vão viver no mundo espiritual agora sofrendo as consequências e também alimentando todas aquelas lamentações pela perda que tiveram. Brás colocou, tem hora que fico pensando, né, o congelamento de embriões é crítico. Né? Esse é um assunto ainda que tem bastante coisa para nós aprendermos ainda. Já saímos um pouco daquela fase mais intensa dos debates, das discussões, né? Mas a doutrina continua ainda trazendo para nós os seus esclarecimentos. Né? Essa parte de congelamento, segundo os espíritos trazem para nós, né, só abrindo um parêntese, é que os espíritos não ficam prisioneiros, nós não temos condições de aprisionar um espírito. Sempre tenhamos essa ideia. Então, se nós congelamos um embrião, nós congelamos a matéria, não o espírito. Se aquele embrião não é utilizado, o espírito então segue o seu caminho, porque não somos nós que determinamos o destino dos espíritos. Essa resposta ela é bastante definitiva, né, sobre essa questão. Porque muitos pensam assim, né, pensavam assim na época, né, ainda pensam, né, que quando você faz você vai a um laboratório, aí colhe então ali o óvulo, você faz ali a fecundação com o espermatozoide, aí você põe na geladeira. Aí o espírito fica ali à nossa disposição. Se nós vamos fazer com que o espírito continue ou não continue, deixa o espírito na geladeira ou não. Quem somos nós para poder fazer isso? Aí se o embrião vai ser utilizado, aí então o próprio plano espiritual, percebendo essa mobilização, aí então começam também a trabalhar do lado de lá. Sejam nos influenciando, né, para que isso aconteça, seja dando continuidade ao processo que o espírito tinha se programado. Mas vamos em frente. Então, como vimos aqui, nem para o espírito já esclarecido, né? Claro que inicialmente, nós lembramos sempre disso, né? Que inicialmente o espírito pode lamentar a perda que ele teve, né? da sua existência daqui no mundo físico. Mas depois, entendendo o mundo espiritual e se adaptando, aí então ele vai ter esse entendimento. Então essa visão de que é uma veste imprópria, ele tem esse conhecimento depois de passar por esse processo de perturbação, de ajuste, né, no mundo espiritual. Mas muitos espíritos sofrem bastante nesse primeiro momento. Questão 309A. Que sentimento o espírito, que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Então Kardec agora trouxe assim uma pergunta mais profunda ainda. Né? Primeiro, o que ele pensa do corpo físico dele? Depois, o que ele sente quando vê o corpo dele em decomposição, o corpo dele apodrecendo, desaparecendo? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não dá mais importância. Como nós já vimos, nem todos os espíritos pensam dessa forma inicialmente. Sofrem, inclusive, os efeitos dessa decomposição. Então, as respostas que os espíritos dão aqui, se eles são espíritos mais esclarecidos, eles vão dar uma resposta a partir do ponto de vista dele, com esclarecimento, com entendimento. Mas cada espírito vai vivendo ali uma fase nesse processo de transformação, essa fase de entendimento, de compreensão, de mudança de ideias, de pensamento, até chegar um momento em que, de fato, ele não vai dar mais importância nenhuma. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Olha a pergunta que Kardec faz, né? Ele foi aprofundando. Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Então, na verdade, ele vai olhar, né, todo aquele processo de decomposição do seu corpo, a sua sepultura, né? Muitos espíritos, aqui Kardec não falou sobre sepulturas, falou dos ossos, né? Daquilo que pertencia a ele, mas ele vê ali a sua casa, ele vê a sua sepultura, ele tem ali as lembranças da sua vida. Dependendo do espírito, da sua condição, ele vai dar maior ou menor importância
sobre esses objetos, para esses objetos. Questão 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? A resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. Né? Então ali, nós acabamos guardando para muitos espíritos. Aí nós vimos o trabalho feito por Chico, por exemplo, de tantas psicografias, de tantas mensagens consoladoras, né? E dentre elas, muitos espíritos esclarecem suas famílias, seus entes queridos, a se desfazerem desses objetos, a mudarem a relação que eles têm com essas pequenas posses, porque isso não apenas faz mal aos espíritos, como faz mal também, como lembra o próprio Chico num Pinga-Fogo, que esse sentimento de dor, de saudade, de lamentação, faz mal às próprias pessoas. Então, se por acaso nós temos ali, foi um caso, por exemplo, de uma psicografia, de um adolescente que desencarnou, a mãe então fazia do quarto dele o seu santuário. Ninguém mexia, ninguém limpava a não ser ela, aquele quarto ficava trancado e ela ficava com a chave, e quando ela sentia saudade da criança, do jovem, ela então abria o quarto, fechava, se trancava lá dentro, deitava na cama e ficava chorando. Aí então o tempo foi passando, as circunstâncias foram se ajustando e ela foi então levada a Uberaba para receber a psicografia do Chico. Chegando lá, o jovem falou assim: olha, se desfaça de tudo isso, porque cada vez que a senhora se fecha no quarto, a senhora me fere. Então faça uma doação, né? No aniversário, aquele jovem que chorava, que lamentava, no meu aniversário, vai para uma creche e faça a festa para as crianças em meu nome. E aí então, a partir desse esclarecimento, ela começou a mudar a sua conduta, e aí então as coisas se resolveram. Então, esse é um caso, mas nós temos outros casos de pessoas que se apegam a propriedades, se apegam a objetos, a lembranças, a roupas, a joias, enfim. Então, dependendo da forma como nós nos apegamos àquele objeto, com saudade saudável ou com uma saudade sofrida, é o que vai repercutir sobre o espírito. Mas não é o objeto em si que vai fazer com que o espírito seja atraído, a menos que o próprio espírito tenha interesse naquilo, como acontece no caso de heranças, né? De espíritos que voltam então ali para suas propriedades, começam então a exigir o respeito, que estão dilapidando aquilo, seu patrimônio, que aquela joia lhe pertencia. Aí são espíritos muito apegados ainda ao mundo físico, né? Isso com o tempo vai se modificando. E claro, esse tempo é muito relativo, né? Tem espíritos que ficam ali durante séculos presos nessa condição, porque eles querem aquele lugar, aquilo lhes pertence. Daí os lugares assombrados, aquela coisa toda. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos, porque na verdade aqui eles querem então se libertar desse sofrimento. Seja um sofrimento que repercute moralmente, embora tenha sido originalmente provocado fisicamente, ou mesmo moralmente, né, o caso do arrependimento que o espírito tem, por ter cometido ali um ato ilícito, por ter cometido por ter se deixado levar por uma tendência negativa, inferior. Aí no mundo espiritual ele fica se lamentando e aquela dor moral é a que o acompanha. Mas a dor física, se o espírito ainda tem uma ligação muito íntima com a sua vida material, ele então acaba sofrendo os efeitos negativos dessas lembranças, mas também dentro do campo moral. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Então, se ele foi feliz aqui no mundo físico, quando ele vai para o mundo espiritual,
ele lamenta por ter perdido tudo isso? A resposta, como nós já sabemos, né? Eu estou acelerando aqui, né, indo um pouquinho mais rápido na nossa leitura, porque muito disso nós já vimos, né, nas tantas e tantas tantos e tantos textos, né, que nós já vimos nas demais obras, né, de André Luiz, de Monjacó e tudo mais, né? Então, há tudo normal aqui por enquanto. Enchendo bastante, é? Deixa eu ver aqui então, só um instantinho. Vou tirar aqui um pouquinho e já volto, só um instantinho. Eu não fiz nada, hein? Só tirei o microfone e peguei de volta. Deixa eu ver aqui então. Continuando. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, o que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Né? Então aqui, falando exatamente sobre a ideia de felicidade que nós temos. Né? Sônia, bom dia. A ideia de felicidade. O que é a felicidade para nós? Para muitos é aquilo que o mundo físico oferece. Você é feliz por ter, você é feliz por ser desejado, você é feliz por ser invejado. E aí então quando você deixa tudo isso, a felicidade simplesmente se desfaz. Para aquele espírito que construiu dentro de si o verdadeiro sentimento de felicidade por ter se tornado uma pessoa melhor, por ser uma pessoa generosa, caridosa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que é capaz de ser feliz e fazer feliz, chegando no mundo espiritual ele continua sendo essa mesma pessoa e não tendo que se lamentar daquilo que perdeu no mundo físico, a não ser a separação com seus entes queridos, o que é bastante natural, mas também é um sofrimento temporário, né, já que o reencontro continuará, o reencontro acontecerá dentro das possibilidades dos espíritos, né, no momento em que eles tiverem essa oportunidade. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Né? Então, a menos que seja aquele espírito ainda vaidoso, embora ele tenha ali realizado esses trabalhos, nessas realizações, ele tem ali o estímulo para realizar, ele tem ali o compromisso com aquela missão, mas ele assumiu esse compromisso ainda alimentando em si o sentimento de egoísmo. Então ele vai dizer, esse trabalho foi eu que comecei, esse trabalho me pertence. E aí então depois que ele desencarna, o trabalho segue e ele perde o reconhecimento. Então esses são casos que acontecem, né? Mas de um modo geral, os espíritos que trabalham conscientemente, entendendo que a missão que eles têm é uma missão de transformação do mundo, ajudando tanto quanto possível e contando com a colaboração de tantos outros, no momento em que ele deixa o mundo físico, o trabalho segue e ele continua trabalhando. Porque essa visão de que o espírito vai para o mundo espiritual e nada mais no mundo importa é um equívoco. Porque ele sai do mundo físico, nós não temos, por exemplo, ali tantos trabalhadores espíritas que depois da desencarnação continuam atuando nas instituições, sejam nas instituições em que eles estavam atuando ou em outras, às quais agora ele se filia. Então, o espírito esclarecido sabe do seu compromisso moral, não da importância material. E quando nós falamos importância material, não é apenas a matéria em si, mas são todas as sensações que a matéria proporciona. É o caso, por exemplo, né, de uma pessoa que está encarnada e vive ali num corpo bonito, num corpo atraente, num corpo sensual. E aí todas as sensações que ela sente está em função desse corpo.
Porque a partir do momento em que o corpo dela se transforma, com o próprio processo, por exemplo, da idade que vai avançando, quantas atrizes, quantos atores, cantores, artistas de um modo geral, depois que envelhecem, entram em depressão, cometem suicídio? Porque já não são mais as pessoas que eram antes. Na verdade, elas dependiam daquela beleza. Então, essa é uma sensação da matéria. Então, quando nós falamos em espíritos materializados, não falamos apenas da matéria em si, né, do objeto, mas falamos de tudo aquilo que envolve a matéria. O espírito que utiliza uma influência de poder num determinado local e que ele se torna ali um ditador, se torna ali uma pessoa poderosa, isso também é uma influência material. Por isso, então, no caso dos espíritos que estão executando uma tarefa em nome de algo maior, já que ele tem consciência de que aquela missão não pertence a ele, mas ele é um instrumento de Deus para a realização daquele trabalho, no momento em que ele deixa aquela função, deixa aquela posição naquele trabalho, outro vai assumir e ele continua trabalhando da mesma forma. Tudo isso vai depender, então, portanto, do grau de elevação do espírito, da sua compreensão. Nós temos vários trabalhadores, né? Me lembro até de aquele arcebispo de Pernambuco, que eu sempre me esqueço o nome dele. Não era o Dom Paulo. Qual é o nome dele? Mas vamos colocar, se vocês se lembrarem, coloca para mim, que psicografou. Qual é o nome dele mesmo? Dom Helder Câmara. Obrigado, Angelina. Dom Helder Câmara, por exemplo, era arcebispo naquela região de Recife e Olinda, e aí então ele desencarnou e através de uma psicografia, de um livro que é bastante polêmico, diga-se de passagem, para os católicos principalmente, ele dizia que continuava trabalhando junto com os católicos. Porque a pergunta foi feita, agora que o senhor sabe dessa nova realidade, agora que o senhor está vendo que os dogmas não tinham tanta importância, como é que o senhor vê a sua vida aqui no mundo espiritual? Eu continuo trabalhando junto com a igreja. Porque a igreja tem o seu valor, tem a sua importância, apesar dos erros dos homens dentro da instituição, como acontece em todas as demais instituições, os espíritos têm uma grande missão exatamente de espiritualizar as pessoas. Então, quantos religiosos, quantos empresários, quantos políticos no sentido nobre da palavra, juristas, cientistas, saem do mundo físico e continuam no plano espiritual, dando continuidade nos planos dos quais eles fizeram parte. Não planos deles, mas dos quais fizeram parte. Imaginar, por exemplo, o próprio Kardec. Depois que deixou aqui, ele vai lamentar porque ele não conseguiu terminar a doutrina espírita do modo como gostaria. Para um espírito com a consciência que ele tinha, sabe exatamente que o trabalho que ele fez é um trabalho que teria outra continuidade, o caso do Chico, de Madre Teresa e tantos outros. Deixa eu ver aqui quanto falta para a gente poder terminar aqui esse nosso capítulo. Só um instantinho. Estamos no 314 e vamos até o 319. Tem mais um tantinho aqui, então nós vamos deixar para o próximo encontro, na próxima quinta-feira, para continuarmos avaliando esse tema. É um tema bastante interessante, porque mostra o espírito na sua realidade, no modo como ele interpreta a sua vida, naquilo que ele se lembra, naquilo que ele faz, o que ele sente após a sua libertação do mundo físico. Para muitos espíritos ele foi então tirado daquilo que lhe pertencia. Para outros é uma libertação. Então tudo depende da perspectiva do espírito, do modo como ele faz